Vamos! Que privilégio estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que o microfone não está saindo aqui, Vinícius. Mas, de antemão, eu quero dizer que eu estou no lugar que eu amo, na casa que eu amo, com as pessoas que eu amo e falando sobre coisas que eu amo. Tem coisa melhor na vida da gente? Não tem. Se tem, eu não conheço ainda. Né? Quero externar meu agradecimento a cada um de vocês. Estou vendo os rostinhos aqui, né? Tanta gente que eu amo, tanta gente que eu considero, tanta gente que eu tenho uma admiração. Meu irmãozinho Fred está ali, obrigado. E é com muita satisfação, com muita alegria no coração que eu estou aqui. Eu vi, vamos lá, acerta aí. Eu vi ontem ou anteontem que o Coronel Sanders, ele começou o KFC com 80 e poucos anos de idade. Então eu começando, né, um projeto novo com 51 anos, tô na média ali, né, tô bem. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Vocês são privilegiados de estarem aqui comigo no primeiro dia, né, no nascedouro, no embrião desse projeto. E eu sou um privilegiado de estar aqui na presença de vocês. Então, eu quero entregar para vocês o melhor de mim e eu prometo que eu vou fazer tudo o que tiver no meu alcance para abrir o meu coração e compartilhar com vocês. Não sou melhor do que ninguém aqui e não tenho a mínima pretensão de ser melhor do que ninguém. Tá? Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, mas eu acredito que eu tenho algo que ela não tem, ela tem algo que ela não tem, ela tem algo que ele não tem, e quando a gente junta uma corrente, vocês estão me ouvindo bem? Está falhando? Quando você junta uma corrente do bem, pessoas com o mesmo objetivo, a gente tem muito mais probabilidade de conseguir alcançar o sucesso. E é isso que nós estamos começando hoje, é uma mecânica do bem, como o Fred disse. Né? Tem tantos movimentos hoje em dia que querem tirar a gente do caminho, tirar os nossos filhos do caminho, desviar as pessoas dos princípios, dos valores. Então vamos fazer o contrário, vamos juntar uma corrente de pessoas para o bem, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao projeto e vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo Santos Ferreira. A história da minha vida começou no dia 20 de agosto de 1973. A história da minha vida começou no dia 20 de agosto de 1973, lá na pequena e pacata cidade de Cataguases, lá no interior de Minas Gerais, lá na zona da mata. Lá, meus pais, né, se conheceram aqui, foram para lá, se casaram lá e lá eu nasci. Só que era uma terra, uma cidade onde tinham muito poucas oportunidades. Então, visando dar um futuro melhor para aquela criança que tinha acabado de nascer, meus pais tomaram uma decisão, né, que a gente chama de ponto de inflexão. Flávio Augusto lançou um livro recentemente que se chama Ponto de Inflexão. São decisões que a gente toma na nossa vida que são verdadeiras bifurcações. E essas decisões, elas modificam completamente o nosso futuro. Então são pontos de inflexão. E lá naquele momento meus pais tinham duas opções: permanecer em Cataguases ou juntar tudo que eles tinham, que não era nada naquele momento, e virem para Caçapava, no interior do estado de São Paulo. E é interessante que aí a gente aprende uma história. O agir de Deus, sempre que eu falar Deus, cada um interpreta conforme a sua visão de Deus, tá bom? Eu tenho a minha visão de Deus, eu creio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Salvador, e o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Mas cada um interpreta da sua forma, segundo as suas crenças. Aqui no nosso movimento, nós não temos nenhum tipo de discriminação nem viés religioso. Mas eu vou falar bastante de Deus aqui. Melhorou? Oi? Eu vou falar bastante de Deus aqui, então vamos lá. A primeira lição que eu tiro disso aí, quando meus pais tomaram a decisão de sair de Cataguases e vir para cá, é que o mover de Deus, ele é vertical, a graça de Deus, ela vem de cima para baixo. Mas o mover de Deus, ele só acontece na vertical se nós nos movermos na horizontal. Então sempre nós temos que agir
Nós temos que dar o primeiro passo para que a graça de Deus venha e Ele faça o milagre. Deus nunca faz o milagre para quem está parado de braços cruzados reclamando. Então sempre você tem que agir, sempre você tem que se mover para que a graça de Deus desça até você e o milagre aconteça. Entenda como energia, como universo, o nome que você quiser, mas o universo só conspira quando você está em movimento, né? Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, e Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu lhe mandar. Só que Deus não falou para Abraão onde era. E Abraão fez exatamente o que Deus mandou, ele fez o mover na horizontal, ele saiu da terra dele, saiu da parentela dele e se moveu. E assim os meus pais fizeram, saíram de Cataguases e vieram para Caçapava, visando dar um futuro melhor para aquela criança que tinha acabado de nascer. E aí a gente tira uma segunda lição. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, trazendo para os dias de hoje, algumas decisões da nossa vida, alguns medos, algumas crenças limitantes que nós temos, elas estão muito ligadas ao ambiente que nós frequentamos e às pessoas com as quais nós convivemos. Então saia da tua terra, saia do ambiente que não lhe permite progredir. Saia da tua parentela, saia do convívio de pessoas pessimistas, pessoas que não têm pensamentos iguais a você, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que não estão ligadas a um propósito maior. Então, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais anda. Então, escolha a dedo as pessoas que estarão ao teu lado. Escolha a dedo os seus conselheiros, escolha a dedo os teus mentores, escolha a dedo as pessoas com quem você vai desabafar. Né? Muito cuidado com quem você vai desabafar. Essa pessoa pode usar até o que você fala contra você. Mas aí meus pais saíram de Cataguases e vieram para Caçapava. E quando chegaram em Caçapava, sem saber o que fazer, mas meu pai sempre era um homem muito trabalhador, muito ligado a trabalho, muito ligado a valores. E aí meu pai conseguiu um trabalho na Providro, que na época era uma das maiores fábricas de vidro plano do mundo. Ah, gente, vamos sentar. Pô, era tão fácil falar, Fred. Se vocês quiserem ficar de pé também, às vezes vocês ficaram sentados o dia inteiro. Vocês estão fazendo assim, eu pensei que era para eu falar mais baixo, agora eu entendi, vamos sentar. Se quiser ficar de pé também. Então, meu pai veio trabalhar na Providro, e ele veio trabalhar como faxineiro do armazém. O armazém era o local onde os vidros ficavam armazenados, e meu pai trabalhava ali como faxineiro do armazém, limpava o armazém. Diz o meu pai que ele foi o melhor faxineiro que o armazém da Providro teve em toda a sua história. Por quê? Porque tudo que meu pai fazia, ele fazia com maestria. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, fazendo como que para Deus e não para os homens. Então não importa o que você vai fazer, não importa se estão vendo, se não estão vendo, faça sempre o melhor. E se vocês têm sonhos, se vocês estão aqui, é porque vocês têm sonhos dentro de vocês. Então, o sonho, ele começa pequeno, mas sempre que começar pequeno, você já começa pensando nele como se grande fosse. Então planeje todos os detalhes, já vai criar uma empresa pequena, às vezes uma eu-presa, né? Só você é a empresa, mas ela já tem que ter missão, visão, valores, plano de negócio, e-mail, já começa a pensar em site, né? Então uma empresa pequena já começa a pensar como uma empresa grande. E aí o meu pai era o melhor faxineiro do armazém que tinha. Obviamente, ele foi galgando na carreira e foi crescendo ali dentro da Providro. Legal é que o meu avô, pai da minha mãe, também trabalhava nessa indústria. Meu avô Pedro Bala. E meu avô, ele era supervisor de manutenção mecânica. Então, atrás da Providro, onde lá está aquele rapadão lá, que depois ali se tornou a Sebrace, ali tinha uma vila, ali tinha uma residência onde moravam as pessoas que tinham cargo de confiança na Providro. E o meu avô, Pedro Bala, morava ali. Então ele morava no quintal da Providro, que nós chamávamos de residência. E era um bairro lindo, criado pelos franceses que vieram ao Brasil, do grupo Saint-Gobain,
para construir a Providro. E eu passei a minha infância ali. Então, com 7, 8, 9 anos de idade, eu olhava do quintal da casa do meu avô e eu via todos os dias aquela fábrica linda, maravilhosa, que fazia vidros, onde o meu pai, o meu avô e 2 tios meus trabalhavam. E o meu sonho era conhecer aquela fábrica. Pois bem, o tempo passou e quando eu fiz 10 anos de idade, eu recebi a autorização para visitar aquela indústria junto com meu pai. E aí eu fui. E foi um momento mágico, foi um ponto de inflexão, que é o livro do Flávio Augusto que eu recomendo, foi um ponto de inflexão na minha vida. Quando eu vi aquela fábrica, quando eu vi aquele lugar mágico que transformava vidro, sílica, enxofre, misturava tudo num caldeirão gigante, batia aquilo lá e saía um vidro, uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, aquilo encheu o meu coração de felicidade e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa que agrega produtos diferentes e faz com que esses produtos passem por um processo de transformação, com pessoas talentosas envolvidas nesse processo e saia um produto mágico final. Isso é fábrica. E ali nasceu uma paixão. E o tempo foi passando e com 13 anos de idade, eu fui chamado para fazer uma prova. Tinha 60 crianças, filhos de funcionários da Providro, e tinha uma vaga para fazer um teste para ser estudante do Senai. E eu fiz aquela prova e como eu estava preparado, eu passei e fui fazer o Senai com 14 anos de idade. Passei com 13 anos e com 14 eu fui fazer o Senai, fazer tornearia mecânica. E é legal que eu vejo as pessoas falando assim, anota aí, eu vejo as pessoas falando assim, eu vou estudar para a prova, vou estudar para a prova, vou estudar para a prova. Quando você fala vou estudar para a prova, você está programando o seu cérebro que aquele estudo é importante até que você faça a prova. E aí o que acontece? Quando você faz a prova, o seu cérebro fala assim, a prova foi feita, pega essa memória e joga no lixo. Quem assistiu divertidamente sabe do que eu estou falando. Pega essa memória e joga no lixo. Eu tive um professor da faculdade, anos depois, chamado William Beni Bloch Teles Alves. Eu nunca me esqueci e nunca me esquecerei do nome dele. E ele me falava assim, Ricardo, não estude para a prova, estude para a vida. Existe vida após a formatura. Ele foi meu professor de processo penal, William Beni Bloch Teles Alves. Existe vida após a formatura. Então não estudem para a prova, estejam num processo de estudo contínuo. Tudo que você estuda, um dia você vai usar lá na frente na sua vida. E tudo que você vai estudando vai criando sinapses, vai criando um bolo, né, um novelo ali, embebido em óleo, que você vai juntando as coisas e o teu crescimento, né, de conhecimento ele é atômico, né, ele é muito alto, ele é muito rápido. Então não estudem para a prova, não estudem para o teste, estudem para a vida, estudem para aprender conhecimento. E aí, obviamente, eu passei naquela prova e fui fazer o Senai. Outro mundo maravilhoso. E o Senai era assim, a gente estudava no Senai e nas férias escolares do Senai, o que nós fazíamos? Íamos para a praia? Não, nós fazíamos estágio na Providro. Então era 6 meses de estudo, 1 mês na fábrica trabalhando. E a minha alegria, né, com 14 anos de idade, já para 15 anos, franzininho, pequenininho, trabalhando num torno que era 4 vezes, 3 vezes maior do que eu, e o meu pai me admirando, infelizmente o meu avô já tinha partido nesse momento, mas o meu pai me admirando, aquilo me enchia de orgulho, me enchia de alegria, né? E aí vem outra lição que é muito importante para nossas vidas, tomem nota, honrar pai e mãe. Isso é primordial para sermos pessoas de sucesso. Você nunca vai encontrar uma pessoa de sucesso que não honra o pai e a mãe. Ah, mas o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Primeiro, né, com as limitações que ele tinha, ele te deu o melhor que ele tinha para te dar. Né? E se ele não deu tudo que você esperava dele, libere perdão para ele.
Não carregue esse peso na sua vida. E mesmo assim, honre teu pai e tua mãe. Tá? Isso é princípio bíblico, é o primeiro princípio bíblico com promessa. Honre teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Eu quero chegar aos 120 anos, eu falo isso para o Raul direto, né? Me treina direitinho lá todo dia na academia, porque eu me alimento direito e eu quero fazer de tudo que tiver no meu alcance para chegar aos 120 anos jogando futebol. Né? De manhã eu quero bater o futebol, aí na tardezinha assim, sei que está chegando 120 anos, e aí eu posso deitar, dormir e acordar nos braços do Pai, né? Mas faça tudo de coração, faça tudo que tiver ao seu alcance com muita boa vontade. E lá na Providro eu tive esse prazer, né, de honrar o meu pai, trabalhando na presença dele, na fábrica que ele trabalhava, que meu avô trabalhou e que meus tios trabalhavam. Então, para o meu pai, eu tenho certeza que foi um dos momentos mais felizes da vida dele. E para mim também, foi um dos momentos mais felizes para mim. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você prosperar, você passar alguns degraus que eles passaram na vida. Então, os pais, naquela época, eles estudaram menos. A gente tem que estudar mais do que os nossos pais. A gente tem que trabalhar mais do que os nossos pais. A gente tem que galgar mais degraus para quê? Para que cada geração, a nossa família vai prosperando um pouquinho mais. Eu não tenho o direito de ser menos do que o meu pai foi. Eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser um profissional melhor, eu tenho que ser um aluno melhor. Em tudo que o meu pai fez, eu tenho que fazer um pouquinho melhor. E eu tenho que treinar os meus filhos para que eles façam tudo o que eu faço também um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Eu tenho que treinar os meus filhos para que eles treinem os meus netos para serem um pouquinho melhor, e assim as nossas famílias vão prosperando, crescendo e melhorando. E aí na Providro, opa, que susto, tem até drone. E ali na Providro as coisas foram crescendo, as coisas foram melhorando, e chegou num determinado momento da vida que eu já era supervisor de manutenção mecânica, que era o cargo que meu avô tinha quando ele morava ali na residência. E num determinado dia eles me convidaram para fazer uma faculdade. Né? A Providro se predispôs a me pagar uma faculdade de engenharia mecânica. E eu fui para Taubaté para fazer a minha matrícula. Mas no meio do caminho me deu um start, né? Eu acredito que foi um ponto de inflexão ali, mas eu acredito que iluminado por Deus, eu tomei a decisão de fazer o curso de Direito. Por que o curso de Direito? Porque direito é a regra do jogo de como viver em sociedade. Quando a gente vai jogar War, quando a gente vai jogar banco imobiliário, quando a gente vai jogar um RPG, quando a gente vai jogar qualquer jogo, a primeira coisa que a gente faz para ser um bom jogador naquele jogo é estudar as regras do jogo. E a regra do jogo, viver em sociedade, se chama direito. Né? Como pagar conta, como comprar, como negociar, como pagar tributo em dia. Né? Então é a regra do jogo de como viver em sociedade. E eu estudei direito, e, obviamente, eu acabei me desligando da Providro. E aí eu fui trabalhar na Sopave como vendedor de consórcio. E vender consórcio é uma das coisas mais difíceis que existe, porque você vende algo que você não entrega nada para a pessoa, só entrega um papel, e sabe-se lá quando que a pessoa vai receber o carro, a casa, a moto, aquilo que ela está comprando. Então você está vendendo um sonho de longo prazo para a pessoa. Mas eu fui o melhor vendedor de consórcios que a Sopave teve. Eu adorava vender consórcios. Até aquele momento, eu sou uma pessoa extremamente tímida, ou melhor, eu era, né? Quem já ouviu a história aí de uns dias atrás que eu andei em cima dos cacos de vidro, eu venci a timidez, não sou mais tímido, por isso que eu estou aqui falando com vocês. Mas eu tinha muito medo de falar ao telefone. Eu tinha uma fobia enorme de falar com o telefone. Então, quando eu via um telefone tocando perto de mim, eu saía correndo, passava mal, me trancava no banheiro para não atender telefone. E naquela época, para vender consórcio, só tinha uma forma, que era pegar o telefone e, né, é o PPT, né, pega a p do telefone. Então eu pegava a p do telefone e ficava ligando, malhando os clientes. E eu conseguia vender muito consórcio.
Então, todo dia de manhã, a gente se reunia e as pessoas que venderam cotas de consórcio no dia antecedente faziam uma fila, a gente passava pela fila com todo mundo aplaudindo a gente, igual a gente faz aqui na Atom quando a gente recebe um novo talento, e lá na frente tocava um sino e a gente recebia um cheque referente à comissão das vendas que nós fizemos no dia anterior. Legal, legal, legal. Fui perdendo medo e fui vendendo muito. Eu tinha uma meta diária. Todo dia eu tinha uma meta diária. Enquanto eu não cumpria aquela meta diária, eu não parava de trabalhar. Então tinha dia que eu trabalhava até meia-noite e não conseguia bater a meta, mas eu trabalhava até meia-noite. Então tudo que estava no meu alcance eu fiz, mas não bati a meta porque não são todas as vezes que a gente bate uma meta. Se a gente bate a meta todas as vezes, a meta está muito fácil de ser batida, muito conservadora. E aí eu fui trabalhando na Sopave vendendo consórcio. O tempo foi passando e num belo dia eu me lembro direitinho que a minha camisa estourou a caneta. E eu fiquei com aquela camisa social, com aquela borra de caneta estourada aqui dentro do bolso. E eu estava já no 5º ano de Direito. Na verdade, eu já tinha terminado a faculdade de Direito, eu já tinha feito o exame da ordem, já tinha passado, mas eu ainda não tinha pego a minha carteira da ordem. Então eu já era quase advogado, já estava aprovado no exame da ordem, mas eu ainda não tinha a possibilidade de advogar, porque eu tinha que aguardar a cerimônia da entrega da carteira. Legal. E aí eu entrei na fila, ali na Sopave, para receber o vale combustível, que era combinado que nós recebíamos, e tinha uma fila para receber o vale combustível. Quando chegou na minha vez de receber o vale combustível, o líder ali daquele setor, da Sopave, falou assim: você, Ricardo, não tem mais direito a receber o vale combustível, porque você já vendeu uma cota muito grande de consórcio, você já está com um ganho variável muito grande todos os meses, você não precisa e não merece mais ganhar o vale combustível. Aí eu falei: não, mas não é isso que está combinado entre nós, o combinado é o combinado. E no contrato, em nenhum momento foi dito isso, que quando eu atingisse uma determinada venda, eu não teria direito ao vale combustível. E ele falou: não, você não tem direito e ponto, acabou. Vem aquela tristeza, vem aquela amargura, até porque eu estava contando com aquele dinheiro naquele momento. Aí o que eu fiz? Eu fui reclamar, eu fui chorar, mas eu fui reclamar e fui chorar para a pessoa certa. Eu me tranquei no banheiro e comecei a desabafar com Deus. Falei: Deus, puxa vida, né? Que momento de humilhação, que coisa triste, eu não gostei, não foi legal, me machucou. E Deus falou: calma, calma, fica tranquilo, vai dar certo. E aí a gente aprende uma lição. Quando a gente vai reclamar, quando a gente vai desabafar sobre alguma coisa, escolha a pessoa certa. Deus sempre vai ser a pessoa certa. Agora você pode ter um conselheiro, você pode ter um amigo que você confia muito, que também pode lhe ajudar. E aí Deus falou: calma, tranquilo. E aí eu estava sentado no banheiro, desabafando com Deus e, concomitantemente, por uma questão de produtividade, eu também estava fazendo o número 2. E quando eu terminei de fazer o número 2, eu vi que não tinha papel, né? Aí veio um ponto de inflexão: o que eu faço agora, né? Não tinha papel, não tinha sabugo de milho, não tinha nada. E aí eu bati na porta e falei: alguém pode arrumar um pedaço de papel, um jornal, alguma coisa para mim? Aí me deram um jornal. Só que eu, viciado em leitura que sou, falei: eu não vou usar o jornal antes de ler, vou dar uma lidinha no jornal. E eram os classificados. E tinha ali: precisa-se de advogado recém-formado. Eu falei: oh, glória a Deus, né? Tudo que eu precisava naquele momento. O que eu fiz? Anotei o número na minha mão, usei o jornal, joguei fora o jornal, é óbvio, saí dali já desabafado com Deus, já enxugado as lágrimas, e fui fazer o quê? Ligar para a pessoa que estava recrutando um advogado recém-formado. Eu liguei e quem me atendeu foi a Estela. Até hoje eu tenho muita consideração, muito carinho, muita honra, muito amor, muito reconhecimento pela Estela, pelo que ela me fez naquele momento. Eu liguei para ela, contei o que estava acontecendo, ela falou: você pode... Ela explicou, era na Avenida São João, eram uns 3 quarteirões de onde eu estava. E eu falei para ela: mas Estela, tem um problema, eu estou com a camisa com uma caneta que vazou, está horrível, eu estou com vergonha de ir desse jeito. Ela falou: não, irmãozinho, vem do jeito que você está. Eu falei: beleza, lá vou eu. Fui para a entrevista,
Ela me entrevistou, começou a perguntar de direito tributário, começou a perguntar de algumas coisas. O que eu sabia, eu falava o que eu sabia. O que eu não sabia, eu me comprometia por dentro que eu ia buscar saber imediatamente e falava que eu sabia. Né? Foi a estratégia que eu usei naquele momento. Então eu fui respondendo, terminou a entrevista, ela me disse, tem outros candidatos a serem entrevistados, era uma sexta-feira, terça-feira era feriado, ela ia emendar segunda-feira, ela falou, na quarta-feira eu te dou o resultado, né, quem foi o candidato escolhido. Falei, ótimo, perfeito. Peguei o meu carro, saí, falei, agora vou para casa, o que eu faço? Falei, já sei, vou no shopping, vou almoçar lá no shopping, enquanto isso eu respiro, passei um pouquinho, me acalmo e depois vou embora para casa. Quando eu cheguei no shopping, tocou o telefone. Era a Estela, e ela falou, olha, conversei aqui com o meu marido, que era o titular do escritório, Dr. André Borges. Falei, olha, você pode começar já na quarta-feira? Falei, perfeito, quarta-feira seguramente estarei aí. Fechamos. O que aconteceu? Naquela mesma sexta-feira eu fui para a livraria ali no shopping e comprei vários livros daqueles assuntos que eu falei que eu sabia, mas não sabia ainda. Não sabia ainda. E aí o que eu fiz? Sábado, domingo, segunda e terça, eu devorei aqueles livros. Devorei aqueles livros, estratégias. A internet estava começando ainda a ter uma outra coisa de acesso ao STF, STJ. Comecei a pesquisar, passei o final de semana inteiro me preparando para ter aquela melhor início possível na quarta-feira. Legal. Voltei para a Sopave, pedi a demissão da Sopave, me despedi de todo mundo, me abracei todo mundo, saí pela porta da frente, mesmo eles tendo sido ilegal comigo, não tendo sido fiel comigo, eu fui fiel a eles, tenho amigos daquela época até hoje. Saí e me dediquei aquele final de semana, mais o feriado e o dia emendado, à leitura e estudo. Chegou na quarta-feira de manhã, eu entro no escritório, aquele monte de advogado carrancudo trabalhando, tudo de terno preto, tudo trabalhando lá. E aí eu sou apresentado ao doutor Ivan. O doutor Ivan vem conversar comigo, explica, faz um onboard de 2 minutos, me dá um processo nas mãos com umas 3.000 páginas e fala, redige um recurso extraordinário. Eu estou redigindo um recurso especial e hoje, 14h, eu estou indo para São Paulo para fazer o protocolo dos 2 recursos. Então, a primeira petição que eu redigi na minha vida foi um recurso extraordinário contra a penhora do faturamento de uma empresa para ser protocolado em São Paulo, direcionado para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Então, é o último recurso da escala de recursos, que é o recurso extraordinário. E eu sentei e comecei a fazer. Eu tinha estudado, tinha me preparado e fui fazendo aquele recurso extraordinário. Pois bem, entreguei a minuta na mão do doutor Ivan, falei, dá uma lida e vê como que está. Ele pegou aquele recurso, começou a ler, fazia umas caras feias, daqui a pouco ele me amassa e joga no lixo. Quando ele joga no lixo, ele olha para mim e fala, começa do zero. E aí eu comecei do zero, mas veio uma força tão grande dentro de mim, veio uma vontade tão grande dentro de mim de provar para ele que eu sabia fazer, que eu redigi, acho que uma das melhores petições que eu redigi na minha vida até hoje. Eu acho que eu nunca superei a petição que eu redigi naquele dia. E quando eu entreguei nas mãos do Dr. Ivan, ele deu uma lida, falou, agora está perfeita. Me dá uma carona até a rodoviária que eu vou pegar o ônibus para São Paulo para fazer os 2 protocolos. E aí veio aquela sensação de dever cumprido. E aí eu fui advogando, estudando, depois fui dar aula na universidade, depois eu acabei começando a trabalhar com recuperação judicial de empresas. Logo quando saiu a lei de recuperação judicial de empresas, eu fui um dos primeiros advogados a trabalhar com recuperação judicial de empresas. Deixa eu molhar a boca. Já trabalhar com recuperação judicial de empresas, e ali eu comecei a ter contato com muitas empresas. E lembra aquele sonho de ter uma indústria que tinha na cabeça lá dormindo? E aí eu comecei a ter contato com empresários e comecei a entender as dificuldades do mundo da gestão, comecei a entender os processos de fabricação, comecei a entender os processos de liderança, e eu fui juntando com a Faculdade de Direito,
com tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, até que chegou um determinado momento, eu falei, agora é o momento certo, é o ponto de inflexão. Foi o momento em que eu decidi a ter a minha indústria, né? E aí nasceu a Atom. Nasceu pequenininha, muito pequenininha, né? E foi crescendo, crescendo, crescendo devagarzinho e está crescendo. Né? E temos aí, tem o pessoal da Atom que está aí, temos uma promessa de Deus, uma visão de crescermos 4 vezes mais até dezembro de 2016. Então, 26, é o projeto 4 vezes mais. Então, na minha vida, tudo tem acontecido assim, né? Com a graça de Deus, com muita humildade, sensibilidade e mansidão. Né? Certa feita, Jesus subiu um monte, como era costume entre os rabinos daquela época. E lá em cima do monte, Jesus proferiu um sermão que, se todos os livros que existem na face da terra fossem queimados, toda a sabedoria que está em livro fosse perdida, toda a Bíblia fosse queimada e ficasse só o sermão do monte, ali a gente tem um manual de como viver em sociedade, de manual de ser humano extraordinário. E Jesus começa o sermão do monte falando em humildade, sensibilidade e mansidão. Humildade, sensibilidade e mansidão. Então esse é o tripé no qual eu firmo a minha vida. Humildade, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem algo a aprender com todo mundo. Sensibilidade e mansidão. O meu garoto, não o meu caçula, mas o meu garoto de 23 anos, ele está cursando medicina. E é um aluno extraordinário, né? É um aluno muito dedicado, é um aluno fantástico. E eu estava vendo um videozinho agora há pouco no Instagram, né? Vindo para cá, dei uma paradinha e estava vendo, de um médico sendo entrevistado e falando assim, ó, você quer se tornar um médico? Em 1 minuto você se torna um médico. Pega um jaleco branco, senta e faz o seguinte, se for dor, é dipirona. Se for infecção, bezetacil. Se for dor no estômago, é virose. Se for qualquer outra dor que você não sabe o que é, você pede um monte de exame e ele volta no próximo plantão, não é mais problema seu. É muito fácil ser um médico. E faz cara feia, que daí ele não vai gostar e não vai voltar no seu plantão. E de preferência não põe cadeira, para ele nem sentar e ser bem rápido. Aí eu parei o carro e escrevi para o meu filho, filho, se for para você ser um médico assim, para agora de fazer medicina. Não importa quem está sentado do teu lado como paciente. Quanto mais humilde for, mais atenção você tem que dar, porque mais ele precisa da sua atenção. Então, humildade, sensibilidade e mansidão. Esse é o tripé no qual eu firmo a minha vida e Deus tem me permitido chegar até aqui dessa forma. Acredito que eu prosperei bastante, acredito que eu aprendi bastante, tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos, amo os meus filhos, né? Amo tudo que eu faço, sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pelas aventuras, sou apaixonado pelos bens materiais que eu tenho, sou apaixonado pelas conquistas espirituais, pelas viagens, sou apaixonado por tudo que eu tenho. E agora sou apaixonado por vocês, né? Sou apaixonado por esse projeto novo, tá bom? Então esse é um pouquinho de mim, para quem não me conhecia. E aí nós chegamos na Atom. Obrigado. Palma para vocês também, né? Vocês fazem parte dessa história. Muitas pessoas aqui de verdade, né? E os que não fazem ainda, que eu estou conhecendo hoje, vão fazer dos próximos capítulos da minha história. Vida atômica.